Então, bem-vindos, boa noite. Meu nome é Aline Malgarese Alves, eu sou a primeira prenda da 25ª Região Tradicionalista. Hoje na minha mostra eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o tema da quarentena. Então, quando eu vi o tema o folclore da mulher, eu pesquisei na minha região algum tema que ainda fosse muito presente nos dias de hoje. E por isso que a quarentena me chamou a atenção e eu resolvi trazer aqui para apresentar para vocês. Esse período, que ele é conhecido também como resguardo, repouso, dieta, na minha região, devido à colonização italiana, a gente conhece como quarentina também, que é o período em que o corpo da mulher leva para retornar ao normal, né, sem estar gerando uma vida. Os órgãos vão se reorganizando e retornando à sua forma normal sem estar numa gestação. Aqui eu vou apresentar para vocês com algumas imagens. Aqui então nós temos a gravidez, então, que é o período que antecede a quarentena. Então esse período da quarentena ele vem depois que a mãe tem a criança e ele tem uma duração média de 6 a 8 semanas após, que é o período que o corpo leva para se reorganizar. E desse período ele traz junto com eles muitas crenças, muitos ritos que as nossas mães e avós acreditam e vêm passando de geração em geração. O principal deles, que eu encontrei durante as pesquisas de campo, é o fato do lavar o cabelo. Muitas mulheres acreditavam e também acreditam até hoje que não podem lavar o cabelo durante um período de tempo, porque acreditava-se que a água entrar em contato com a cabeça, ela iria acabar puxando o sangue que ainda tinha no corpo da gestação e a mulher acabava enlouquecendo. Então o sangue subiria para a cabeça e a mulher ficaria louca. Nas minhas pesquisas de campo, eu encontrei que esse tempo ele variava de acordo com o sexo da criança. Uma das minhas entrevistadas, ela me disse que se fosse menina, era 40 dias sem lavar a cabeça. E se fosse menino, era 42 dias. Então o tempo aumentava se fosse menino. Outro cuidado também era que a mãe deveria ficar com a criança em um quarto escuro durante 6 dias. Então a claridade que entrava era apenas aquela claridade que entrava da porta e a mãe ficava com a criança dentro desse quarto durante 6 dias. Ela utilizava meias brancas para aquecer os seus pés e durante os 6 dias ela tomava apenas caldo. Então esse período que ela ficava no quarto com a criança, ela tinha que seguir essas restrições da meia e do caldo também. Outro cuidado era relacionado à amamentação. A mãe, quando ela recebia uma visita de outra mulher, essa mulher ela deveria avisar se ela estava menstruada, porque caso ela não avisasse, corria o risco do leite da mãe secar. Então sempre que uma mulher chegava na casa de outra que tinha recém ganho criança, ela tinha que avisar se ela estava ou não menstruada. E caso ela esquecesse, para evitar que o leite da mãe secasse, ela ainda podia dar uma forma de remendar o esquecimento. Ela podia fazer um caldo e oferecer para a mãe tomar no mesmo prato que ela. Então ela fazia esse caldo e levava para a mãe. As duas, cada uma com a sua colher, tinham que tomar o caldo ao mesmo tempo, para que não secasse o leite, assim ela evitava. E no final da gestação, quando a mãe desejava que o seu leite secasse, que ela parasse de produzir leite, ela tinha que encher um copo com água e despejar na terra limpa da altura do seu peito. Então ela enchia esse copo com água e despejava direto na terra para que o corpo dela parasse de produzir leite. Mas uma das coisas que eu encontrei na minha pesquisa de campo que mais me chamou a atenção foi relacionada à Igreja Católica. Em uma comunidade lá da minha cidade de Caxias do Sul, uma senhora me relatou que era muito forte que as mães, quando ganhavam a criança, elas perdiam a bênção da Igreja Católica. Elas não eram bem-vindas na igreja até o batizado do seu filho, porque acreditava-se que o batismo delas era apenas para o corpo delas, e quando elas geravam uma nova vida, essa bênção ela se repartia, então ela deixava de ter a validade que tinha antes. Então no dia do batismo, o padre buscava as mães na porta da igreja, convidando elas para que elas adentrassem a casa de Deus para receber novamente a bênção junto com o filho. E essa senhora que me relatou, isso aconteceu com ela. Ela foi buscada na porta da igreja pelo padre da comunidade para que ela pudesse receber novamente a bênção com a criança. Aqui eu trago novamente a questão do lavar o cabelo,
que acreditava-se que as mulheres, então, como eu disse, elas enlouqueciam. E isso hoje a gente conhece como a depressão pós-parto, que é algo muito sério que acontece na nossa comunidade. Hoje a gente já consegue compreender que esse fato do enlouquecer é devido a toda a mudança de hormônios que acontece no corpo da mulher depois que ela tem a criança. Então, porque o corpo vai produzindo hormônios que com o nascimento vão junto com a placenta e até o corpo dá conta que ele precisa voltar a reproduzir aqueles hormônios, acontece toda uma mudança de comportamento, que pode apresentar comportamentos depressivos, então que hoje se entende dessa forma. Acredita-se que, segundo a Organização Mundial da Saúde, que 40% de todas as mulheres no mundo sofrem de depressão pós-parto e 60% das mulheres no Brasil. Então é algo bem amplo que hoje a gente tem, que antes era encontrado uma forma de no folclore se explicar o que aconteceu com as mulheres nessa época. Inclusive, caso a mãe ela tenha algum caso de atentar contra a vida da criança, que a gente conhece como infanticídio, a legislação hoje ela já sabe atender e perceber isso de uma forma diferente. Então a gravidade do caso é vista de outra forma. A Lei 11.780 de 2008 já traz isso como a gravidade na hora de perceber um caso desses, que a mãe acaba atentando contra a vida da criança, ela já é vista de outra forma. E aqui, ainda hoje, muitas mães, né, elas seguem esses cuidados que se tinha, né, essas crendices que se tinha antigamente, principalmente voltados ao seu corpo e ao cuidado com a saúde e com a produção do leite. Porque até algumas entrevistadas me passaram que elas preferem não arriscar, que é melhor cuidar do que acabar acontecendo que as mães ou as avós as alertam. Então, por isso que eu acreditei ser um tema bem importante para a gente trazer, e até durante as minhas pesquisas eu achei bem interessante que a comunidade, quando foi sabendo que eu estava pesquisando, as pessoas vinham me procurar para contar alguma coisa que elas sabiam. Então, que eu acabei descobrindo a questão ali dos 42 dias para o menino, que a mãe não podia cozinhar porque não podia esquentar a barriga, porque senão ela ficava doente, que ela não poderia pegar corrente de vento, senão ela ficaria com problema nos pulmões para o resto da vida. E também que o último dia era o mais importante da quarentena, porque caso ela não se cuidasse, no último dia não tinha mais tempo para remediar. Se a vizinha esquecesse de fazer o caldo para ela não ia secar o leite. Então o último dia era o que precisava de mais atenção, porque não tinha mais tempo para a mãe remediar alguma situação que acontecesse. Eu acredito que o nosso entender do folclore da mulher é bem interessante, para a gente poder ver o que acontecia, como se acreditava e o que a gente vê hoje, e poder trabalhar lado a lado com a nossa sociedade, né? Porque daí as nossas pesquisas deixam de ser só um pré-requisito para o concurso e a gente passa a ver e compreender o outro com outros olhos. Essa foi a minha explanação, se vocês tiverem alguma pergunta. Você entrevistou quantas pessoas? Eu entrevistei 6 pessoas, oficialmente, assim, da pesquisa. E você comentou que a lei trata diferente. Como é que a lei trata hoje? A lei compreende que a gravidade, porque, por exemplo, se uma mãe atenta contra a vida do filho no infanticídio, ela tem uma gravidade muito alta. Então a lei já compreende que essa fase dos hormônios da mulher, a gravidade é vista de uma forma diferente, é compreendida essa mudança de hormonal. Entendi. Isso. Leve porque ela tá com Isso. Isso. A questão da religiosidade, tu colocaste a questão da Igreja Católica, tu trazes ali um santo, poderia falar um pouquinho? Sim. Porque dessa escolha desse espaço? O nosso espaço aqui eu trouxe uma cadeira, né, do lado do berço, que a mãe então ela dedicava-se após o parto ao cuidar da criança e à espera também da criança. Então aqui eu trouxe a Nossa Senhora de Aparecida porque é a santa que a minha família sempre foi muito devota. A minha avó fez promessas antes do meu nascimento e também depois do meu nascimento para ela. Por isso que eu escolhi colocar ela aqui. Até essa santinha, ela é lá da minha casa, eu trouxe ela para
para cá. A vela apagada, então, representando o período que a mãe precisa ficar na penumbra com a criança. E aqui, então, a questão da higiene, né? Porque a mãe, aos 40 dias sem lavar o cabelo, com a tina, com o jarro. Ali a gente tem um pinico para demonstrar como ela ficava no quarto com a criança, toda a higiene acontecia dentro do seu quarto. Parabéns. Muito obrigada!